E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje falar rapidinho para vocês sobre visto americano, tá? Ontem a gente teve a notícia, ainda não é oficial, mas que o governo americano já está querendo liberar para que os brasileiros possam viajar para os Estados Unidos a lazer, né? Algumas dúvidas só sobre o visto americano. Antes da pandemia, o visto ele estava demorando para marcação, questão de 5, 10 dias, ou seja, a gente já encontrava datas para marcar para ir para São Paulo, para o consulado e para o CASV, para conseguir tirar o visto. Porém, com esses meses todos de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, são 7 meses com o consulado fechado, as coisas se acumularam muito. Então hoje, para a gente tirar um visto, os agendamentos estão sendo feitos para fevereiro e março, tá? Algumas exceções, eu vou citar aqui, né? Podem ser aplicadas, mas são exceções assim extremamente raras, tá? Eles não abrem exceção para qualquer coisa. Praticamente é para, né, em caso de óbito, né? Eu estou dando risada falando de óbito, não é legal. Mas assim, algumas curiosidades só, vai ser um vídeo relativamente curto, para vocês saberem um pouco mais sobre o visto americano, tá bom? Algumas curiosidades não, uns fatos, né? O visto americano, ele é um selo, né, do tamanho da página do passaporte, ele é colado no passaporte atual. Para você tirar um visto americano, você precisa de no mínimo 7 meses de validade, que o seu passaporte seja válido por no mínimo 7 meses para que eles possam dar o visto, tá? Ou mais, tá? Agora, meu passaporte vai vencer daqui 1 ano, 2 anos, não tem importância. Pode tirar o visto em regra, ele vale por 10 anos e eventualmente quando se tirar um novo passaporte, viaja-se com os dois, né? E o passaporte com o visto antigo só vai servir na hora de entrar nos Estados Unidos para ser apresentado, tá? Que o visto tem que ser apresentado pessoalmente, né? Ele consta em sistema, tudo, mas qualquer visto rasurado, às vezes o pessoal, já vi caso, né? Cliente nosso colocou na máquina o passaporte sem querer, visto rasurado não é aceito, por mais que eles tenham tudo no sistema, tá? Então não há problema quanto o passaporte está vencendo com mais de 7 meses para se tirar o visto, tá? O visto ele tem a validade para 10 anos, porém o oficial consular ele tem liberdade para dar o visto para quanto tempo ele quiser, tá? Inclusive vincular o visto a uma viagem específica, tá? É muito difícil isso acontecer, tá? Eu vi uma vez só acontecer, mas é bem difícil. Mas ele vale para 10 anos. Nesses 10 anos, o que acontece? A pessoa entrando, saindo dos Estados Unidos, não fazendo nada de errado, eu não estou falando só criminalmente, né? Mas, por exemplo, abrindo uma empresa, a pessoa não pode tirar um visto e abrir uma empresa em nome da pessoa lá, né? Mas, teoricamente, vamos falar de turista, você pode ir e voltar, não constou nada errado, você pode ir quantas vezes você quiser. Cada viagem você tem que apresentar os vouchers de hotel, de reserva de carro, ou o que você vai fazer em cada entrada, porém o visto vale para 10 anos. Durante 10 anos você não precisa voltar em consulado, pode viajar e comprar promoções e viagens livremente, tá bom? Para tirar o visto, vocês têm que comparecer, as pessoas têm que comparecer em 2 lugares em São Paulo. O primeiro é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, o CASV, e lá são colhidas as digitais, os 10 dedos, e tirada a foto da pessoa, tá? É super rápido, o atendimento com hora marcada também, e no dia seguinte é a entrevista do consulado, onde se apresentam todos os documentos, onde o cônsul vai entrevistar vocês e vai julgar se vai dar o visto ou não para vocês, tá bom? Então, geralmente 1 noite em São Paulo é o suficiente para vocês tirarem um visto, tá? Esse agendamento, do primeiro para o segundo dia, ele pode ser feito com no máximo 10 dias de distância. Por exemplo, uma pessoa que vai toda segunda-feira para São Paulo. Então a gente marca o primeiro dia na segunda e na próxima segunda a entrevista no consulado. Então dá pra gente trabalhar com isso daí também, tá? Mas em geral acontece da pessoa ir 2 dias seguidos.
para já deixar isso resolvido, tá? Em uma viagem só. Nós tiramos visto, a Caioa está aqui há mais de 10 anos no mercado de Araraquara, atendendo toda a região, outros estados, algumas pessoas também, empresas, né? E a gente tem super experiência com isso. Acho que nunca foi negado um visto que a gente tenha feito. Então a gente sabe todos os procedimentos, sabe certinho como apresentar, sabe certinho como inserir as informações, todas as exigências, está super antenado com tudo que o consulado coloca de novidades, né? Inclusive tem algumas novidades agora no formulário e a gente faz sim essa assessoria, tá? A assessoria é, primeiro, determinar o tipo de visto que vocês precisam, tá? Se é realmente só o turismo, se é o turismo com negócios, tá? Se vocês querem eventualmente ir para os Estados Unidos para morar, se é de estudante, você tem que delimitar certinho, porque, por exemplo, se você tira um visto só para o turismo e amanhã você vai a trabalho, assistir uma palestra ou participar de uma feira, esse é o visto de negócios. Então a gente já recomenda tirar turismo com negócios, tá? São negócios que você vai fazer e que não tem uma fonte de renda pagadora americana, tá? Não é o de trabalho, tá bom? Então a gente determina o tipo de visto, a gente dá o formulário para vocês, a gente ajuda na confecção aí desse formulário, em todas as perguntas, como tem que ser respondidas, as respostas todas em inglês no formulário. A gente cria as duas contas de usuário, que são dois sistemas diferentes, tá? E gerencia também essas duas contas, em caso de vocês precisarem pedir um visto de emergência, no caso de vocês precisarem reagendar a entrevista, tá? A gente faz o agendamento também e a gente dá aquela assessoria também em relação aos documentos, quais documentos apresentar, como apresentar, quais as perguntas que eles fazem, como que é lá no consulado, fica nervoso, não fica nervoso, como é que é, tudo certinho, tá? Inclusive no comportamento lá na hora da entrevista, tá? Que isso é bem legal. Tô com uma colinha aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado um pouco. Algumas mudanças recentes que foram feitas no formulário de visto é a inserção de redes sociais. Você é obrigado agora a informar o link do YouTube, link do Instagram, link do Facebook, link do MySpace, se houver, né? É muito característico lá do americano, MySpace. Tem uma série de redes sociais aqui, mundiais, né? Tem acho que 15. E tudo que a pessoa tem de redes sociais, a gente é obrigado a informar. E também histórico de e-mails e de telefones celulares. Se você possui alguns outros e-mails, possuiu, né, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, algum outro celular ou e-mail, agora é obrigado a informar também, tá? Existem certas isenções da entrevista de visto, tá? Que são pessoas, crianças, né? Idade inferior a 14 anos e com 80 anos completos ou mais, ou seja, não fez 14, 13 anos e quase 14, está isento da entrevista, ou 80 completo também está isento. 79 e 2 meses tem que passar pela entrevista, tá bom? Para isso, a gente faz o mesmo procedimento de visto e a gente tem também todo o portador para apresentar esses documentos em São Paulo, que esses documentos têm que ir fisicamente para São Paulo, tá? Tem que pagar as taxas também, é um visto, né? E a gente tem todo esse serviço disponível para vocês, tá bom? Isenções de entrevista também, renovação de visto, quando o visto está vencido há 12 meses ou menos, você pode simplesmente entrar com uma renovação, tá? Simplesmente um portador vai até lá e renova o visto para vocês. Ou vocês mesmos podem ir para São Paulo e entregar os documentos. E também nunca ter perdido um visto ou nunca ter sido recusado um visto americano em seu nome, tá? Lembrando que sessão consular se reserva o direito de abrir as sessões. Essas são as regras. A qualquer momento ele pode sim pedir para ter a entrevista com vocês, tá? Em qualquer desses casos. Não tem problema algum também quanto à entrevista, tá bom? Então é o seguinte, os agendamentos que a gente tinha para setembro, a gente tem feito muito visto, eles foram todos cancelados, tá? Então todos jogaram para frente
e não tem nada muito certo agora. Ontem a gente recebeu e até postou aqui no Instagram, no Facebook da agência, da Caioa, que o consulado, que o Trump possivelmente vai abrir para brasileiros. E o consulado possivelmente também vai abrir, tá? Então, assim, inicialmente está marcando para fevereiro ou março. Antes disso, eu acho muito difícil conseguir também, tá bom? Então, assim, tem que correr. O visto vale para 10 anos, então, assim, muito mais fácil, muito melhor você ter o visto em mãos para comprar uma passagem, para comprar alguma coisa. O consulado, ele tem informações de companhias aéreas. Eles indicam que é melhor você comprar você tirar o visto antes de comprar a passagem. Eu já comprei na promoção. Não é um problema, mas a indicação deles é que se tire o visto antes, tá bom? Exceções de urgência, eu já falei, né? São cabíveis antes de fevereiro e março, porém é muito chato e eles são bem criteriosos com isso, tá? Então não contem com isso, tá bom? Outra coisa que vale a pena todo mundo já tirar o visto, qualquer pessoa que tem intenção de ir para os Estados Unidos nos próximos anos, já deixa o visto tirado, então a gente nunca sabe o dia de amanhã. O valor cobrado ele é em dólar, tá? A taxa consulada é em dólar. Essa taxa pode aumentar conforme a cotação do câmbio, tá bom? É uma taxa não reembolsável, o visto sendo aprovado ou não, essa taxa não é reembolsável e tem a validade de 1 ano. Então, assim, a gente agenda agora, precisa reagendar depois. Eu não tenho minha agenda ainda de fevereiro, de março. Não tem problema, se a gente paga essa taxa hoje, ela vale por 12 meses, tá? O problema é que a taxa não é transferível. Se você tirar em nome do João, não pode passar para a esposa. Sempre a taxa em nome da pessoa, vinculada a número do CPF e número do passaporte, tá bom? E que mais? É o meu conselho. Tirem o visto, procurem a gente tem bastante experiência nisso. Eu acho que exceções tem várias, a gente analisa caso a caso, né, o que deve ser feito, quanto ao visto, quanto a urgências, mas quanto com a Caioa, a gente tem toda a experiência e vai tirar o visto de vocês, se Deus quiser, para uma viagem maravilhosa aí para os Estados Unidos, que é campeão de vendas, tá bom? Obrigado e vamos colocar o telefone nosso aqui embaixo para vocês e para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado.